questão do olhar do futuro. E aí já estamos indo já para o final da apresentação de hoje. E aí, olhando um pouco para o futuro, para a gente ver assim, porque tudo são prós e contras, mas tem alguns aspectos que a gente acha que a gente tem que trabalhar um pouco melhor para a gente poder entender para onde que a gente vai esse mercado no futuro, né? Então, olhando a relação consumidor-empresa, a gente ainda tem para o viés de energia, né, um alto custo de aquisição. Do ponto de vista de energia renovável, a fotovoltaica ela é uma energia cara, dentro das opções, né? Biomassa, eólica, hídrica especialmente. Então, assim, ela é uma energia cara. E ela também é cara porque, infelizmente, ela só produz durante o dia. Isso faz com que o capital, durante a parte do dia, não produza rendimentos, que é à noite. Não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, quem fez essa pesquisa foi a Agra Consultoria, que é a empresa júnior da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Não sei se vocês já ouviram falar da célula que permite uma geração de energia noturna. Então, como é que funciona esse dispositivo? Ele é um módulo termoelétrico que funciona a partir da diferença de temperatura, que registra entre duas faces da cerâmica, de uma cerâmica, né? Então, basicamente, a parte de baixo, ela é aquecida pelo ar que circula na superfície e a parte de cima, ela é resfriada pela temperatura, no caso, noturna, né? Essa diferença chega a ser a quase 2 graus Celsius entre a parte superior e a parte inferior. E aí faz o mesmo funcionamento de um módulo fotovoltaico, que é justamente os elétrons se movendo de uma parte para outra, produzindo essa corrente elétrica e gerando energia. Eles fizeram uma pesquisa que, com essa diferença de energia, foi possível a geração de até 25,5 miliwatts por metro quadrado. É pequeno? É. Pode aumentar? Hoje. Pode, exatamente, mas hoje é pequeno. Então, esse aumento de geração, ele pode ser possível a partir de materiais mais aprimorados, né? Ao longo do tempo, essa tecnologia vai avançando. Então, é uma coisa que pode melhorar e que, no caso, já estão fazendo isso. Usando a própria amplitude térmica do dia, do resfriamento noturno. Seria assim que é essa tecnologia? Sim, no caso, o que você chama de amplitude térmica? Tipo, essa diferença de temperatura? Isso, ele aproveita uma diferença de temperatura, em vez desse material semicondutor ser sensível a fótons de luz, como é no caso do fotovoltaico, ele é sensível à diferença de temperatura. Então, em todo momento que ele sente uma diferença de temperatura, ele consegue produzir corrente. É uma opção de que durante o dia tem diferença de temperatura, beleza, ele produz eletricidade. Mas à noite também tem diferença de temperatura. Então, mesmo à noite, ele também conseguiria produzir eletricidade. É um exemplo de uma tecnologia que já está em desenvolvimento, pode inclusive ocupar o mesmo nicho de mercado no futuro, assim que ela tiver uma maturidade e ter um custo compatível. E como está aquela questão das fotocélulas, né, usando o açaí? Sim, tem uso de pigmento orgânico para você ter o mesmo efeito fotovoltaico. De novo, sim, Milton. Entendi. Isso, é tudo uma questão de você maturar essa tecnologia e garantir escala. Hoje, no momento, no mercado internacional, do ponto de vista de tendência, o que existe é a sílica. Existem várias tecnologias que você está desenvolvendo, grafite. Na verdade, as ideias surgem, as alternativas surgem, mas a coisa é você pôr isso em escala de produção global, né? É essa que é o grande desafio, né? Isso, exatamente. O desafio é você ter a gente chama, a palavra que a gente usa é maturidade tecnológica. Porque funcionar no laboratório é uma situação que não é a mesma que estar lá operando sozinho em cima do seu telhado com manutenção a cada 6 em 6 meses. Então, essa maturidade tecnológica é um caminho que as tecnologias têm que percorrer. Nem sempre elas sobrevivem. E algumas tecnologias, elas ficam aguardando a condição de mercado ser favorável a ela voltar a existir. A tecnologia de LED é um exemplo. O LED, gente, ele é um diodo emissor de luz. Light Emission Diode. O LED é exatamente a mesma coisa que um painel fotovoltaico. A diferença é que, em vez de você dar energia e ter eletricidade, você dá um choque e tem luz. Virtualmente, a física é a mesma. É um material semicondutor. Praticamente nos 70 a gente já conhecia essa tecnologia de semicondutores, mas foi só quando o mercado
de energia elétrica e o mercado de eficiência energética ficou maduro nos anos 2000 praticamente, que você viu as lâmpadas de LED entrarem no mercado. E quando entrou no mercado, era coisa de gente rica, gente. Só tinha fabricante top, Osram, Philips, e cada lâmpada era um cheque, né? R$ 50 uma lampadinha, R$ 80 uma lampadinha, e hoje em dia tu vai lá na Ricardo Elétrico e tá na promoção na gôndola. Então, assim, isso é curva de maturidade. Assim, existem tecnologias que elas ficam latentes, ficam lá esperando. Até, de repente, opa, o mercado ficou sensível e a gente entra no mercado. Outro ponto a melhorar. De fato, do jeito que ela é hoje, a energia fotovoltaica favorece quem é proprietário do imóvel, né? Então, dificilmente você vai ter alguém investindo em fotovoltaico no imóvel, por exemplo, alugado. Embora a tecnologia dure 20 anos, você vai durar 20 anos no mesmo lugar? Complicado, né? Então, se o imóvel é próprio, há uma tendência a você querer investir em imóvel. E uma das formas de você investir é o fotovoltaico. Mesmo que você não faça reforma, você diminui os custos operacionais da sua habitação. E isso você vai fazer dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Isso favorece para o fotovoltaico quem é proprietário. É real? É para sempre? É imutável? Não. Você já tem no mercado fotovoltaico empresas que alugam espaço para instalação do painel fotovoltaico. E aí pesa todos os prós e contras do mercado, né? O mercado volátil, etc. É uma tendência? É uma tendência. Aqui no Brasil é tendência, fora do Brasil já é consolidado, já é uma forma padrão de você operar dentro do mercado fotovoltaico. Vocês têm contratos de aluguel de 20 anos de telhado. Existe um nicho crescente das empresas investidoras. Então, principalmente empresas investidoras da Suíça e da Alemanha, elas vêm para cá, elas buscam um terreno, fazem a responsabilidade do terreno é delas. E as empresas integradoras que farão essa transição entre o cliente, o que o cliente precisa, qual a geração do cliente, né? Vai fazer todo o projeto e eles somente vão alugar, caso o terreno ou o telhado que seja. Telhado, normalmente, exatamente. A área. Normalmente essa prática é a área. Normalmente essa prática ela é usada em terrenos mesmo, terrenos baldios, tá? Que são propriedades privadas e eles fazem um aluguel, lembrando que a venda de quilowatt é proibida, tá? Então, eles não vendem quilowatt, ok? Lembrando disso. Eles alugam o terreno com a instalação, tá? A geração é intermitente. Isso é, como a Lorena falou, é um ponto que a gente sempre gosta de tentar resolver, que no fotovoltaico, de noite, atualmente, eles não conseguimos botar eles para produzir. E aí vai para o ramo de sistemas híbridos. E por isso que o Brasil, por exemplo, migrou para essa opção do sistema basicamente on-grid. Por você não ter um casamento entre quando você produz e quando você consome, essa diferença entre geração e consumo tem que ser colocada em algum lugar, tem que ser armazenada. O mercado brasileiro optou por armazenar o excedente fotovoltaico na rede. E a deficiência da produção do fotovoltaico para o consumo do autogerador vem da rede. Então, vai e vem na rede. Daí a expressão dual meter. O relógio conta para dentro e conta para fora o que entra e o que sai da propriedade, tá? É uma opção do mercado brasileiro? Foi uma opção do mercado brasileiro. Acertada? Não sei. Até agora, que tem sido uma das poucas regras do jogo que têm sido claras e que os jogadores aceitam ela no momento, certo? Não tem atrapalhado muito, as pessoas se adaptaram a essa regra de mercado e provavelmente é uma regra de mercado que vai continuar existindo. Então, assim, armazenar energia seria muito bom, especialmente para quem não conta com o fio, não conta com o poste. E tira o risco de como as concessionárias gostariam muito de fazer hoje em dia no setor fotovoltaico, que é começar a onerar o uso da rede de transmissão e de distribuição. Elas gostariam muito de poder cobrar pelo uso do fio no poste. Se elas vão conseguir ou não,
futuro dirá. Se elas conseguirem, no mercado fotovoltaico não vai ser tão agradável, vai influenciar bastante, né, o equilíbrio econômico-financeiro, mas não necessariamente vai matar ele, vai simplesmente tem que ser equacionado dentro de uma nova dinâmica de mercado, tá? Mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria só dar um adendo nessa questão do armazenamento de energia. Quando a gente fala desse sistema off-grid, o sistema off-grid, tá? Ele pode parecer caro, só que dependendo do seu objetivo. Lembrando um pouco das questões sociais, existem locais no norte e no nordeste, em pleno século XXI, que as pessoas não têm luz dentro de casa. Então, quando você pensa no off-grid, para gente que vive em grandes centros, em locais industriais, locais urbanos, para a gente talvez o off-grid não seja muito bom. Mas, pensando naquela pessoa que não tem luz dentro de casa, tá em pleno século XXI, esse é o que mais choca. Uma bateria ligando uma luz com 2 módulos na casa de pau a pique da pessoa, para eles parecem que descobriram o que é tecnologia, entendeu? Não é real. Não é real, não é real. Não é a realidade deles. Ter luz, ter energia, não é a realidade deles. Essa questão, e a gente acorda, já liga a luz, essa situação de você ter uma lâmpada com uma bateria, 2 fios ligados, 2 módulos em cima do telhado, é maravilhoso, porque eles vão ter luz durante a noite. Não vai acabar às 6, 7 horas da noite a luz e ter que acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte. Não, eles vão ter luz. Pra gente, de repente, o que não é tão bom pra gente, pode ser maravilhoso para outros. Mas é isso que eu queria dizer. Só para dar um adendo assim, mas pode passar. Não? O fotovoltaico, hoje em dia, do jeito que ele é pensado e do jeito que ele foi dimensionado, e, gente, aí é uma questão técnica, tá? O inversor, ele é construído para fazer assim. E quando ele faz isso, é porque ele está funcionando bem. Isso é uma coisa que para o cliente é muito estranho de vender, que é o fato de quando acaba a luz na rua, acaba a luz na casa. Mesmo você tendo fotovoltaico, você vai ficar sem luz igual todo mundo. E isso é algo que, para quem investiu, como a Lorena falou, os valores que você investiu, não desce bem. E a gente tem que fazer assim por questões de segurança. Isso é uma coisa muito clara, muito tranquila. Se na sua casa, você consome energia de uma quantidade pequena e numa tensão que normalmente não mata. 110, 220 volts. No fotovoltaico, você tem geração de energia, passa pelo inversor, o inversor produz 110, 220. Se não tiver esse sistema que corta a ligação entre o inversor e o poste quando falta luz, qual é o risco de você pegar essa energia 110, 220, vai para o poste, o transformador pega essa 110, 220, vai transformar ele em 12.000, 13.000 volts, e justamente quando o funcionário da concessionária for lá fazer a manutenção, porque está sem luz, ele está indo lá fazer a manutenção porque está sem luz, ele vai se deparar com um circuito vivo, né? E isso é um risco inaceitável. Por isso que todos os inversores que trabalham com a modalidade on-grid cessam o seu funcionamento na ausência do sinal da rua. Não tem como fugir por uma questão de segurança. Então é algo que a gente ainda tem que, no futuro, tentar trabalhar e tentar vir com soluções mais elegantes. A gente tem que ter muito dedo para conversar, para falar, obviamente, porque eles pagaram pelo sistema. Só que, assim, é um problema que tecnicamente não é nosso, sabe? Só que a primeira pessoa que eles recorrem é a empresa que instalou. Então, assim, vocês que resolvam. Quando existir essa tecnologia mais avançada, eu acho que vai ser muito bom para evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação. Certo? E, de fato, há uma certa burocracia do fotovoltaico junto às concessionárias. De fato, gente, para as concessionárias, a fotovoltaico não tem o mesmo sex appeal do que tem para os consumidores. É algo que é complicado para eles. Mesmo para eles é relativamente novo. É uma mudança do mercado neles, né? Ah, bastante.
Se for parar para pensar, o mercado de energia elétrica sempre foi produtor de um lado e consumidor do outro. A relação sempre foi linear, né? Aí vem de uns anos para cá, uns cara louco, maluco, com a ideia de que ele é produtor também, que é isso. Você está usando a minha rede e não está me remunerando adequadamente, segundo a Uhum. minha perspectiva, entendeu? Assim, e isso, para o consumidor hoje em dia, gera uma burocracia no momento da conexão que dá um pouco de trabalho. O Milton até acompanhou o que aconteceu com o Instituto Rumo Náutico, que passou justamente por esse período de reorganização das suas contas de energia elétrica. Não adianta só a empresa chegar lá, instalar o seu sistema fotovoltaico e tchau, benção. Para a questão de pró e contra, é algo que hoje em dia é visto do ponto de vista... Ok, para o consumidor é contra, para a concessionária é pró, né? Porque para a concessionária é pró, porque impede que vocês, enfim, parem de consumir dela, certo? E há, de fato, a questão da estética do imóvel, que algumas pessoas entendem que não é um elemento arquitetônico sofisticado. E existe uma tendência, por exemplo, em condomínios verticais, prédios, né? Já na parte de projeto do imóvel, os arquitetos já acrescentam espaços, superfícies adequadas para a instalação do sistema solar de aquecimento de água. Porque a lei municipal prevê que os condomínios sejam obrigados a ter sistema de captação de água de chuva e sistema de aquecimento solar. Então, assim, espera-se que no futuro, quando os arquitetos e engenheiros dimensionem os edifícios ou pensem as suas edificações, eles já pensam em como incorporar de projeto o fotovoltaico. Isso inclui, por exemplo, escolha de inclinação de telhado, que na fase de projeto é simples, mas depois que o telhado está feito, fala, puxa, você podia virar ele 5 graus para lá, para mim, por favor? Falei, Nossa, tantos módulos, eu não sabia que ocupar o telhado inteiro. Ai, você fica... Isso, assim, você podia colocar a caixa d'água na frente da propriedade ou atrás da propriedade. Só que uma faz sombra e a outra não. Então, assim, são coisas pequenas, quer dizer, pequenas na fase de projeto, que conforme as pessoas que estão projetando, estão pensando o uso do espaço, começarem a entender que, olha, a minha decisão, embora seja simples, para o fotovoltaico pode ter um impacto grande, e se espera-se que vá mudar ao longo do tempo, mas é uma questão de que tem que passar isso para a nova geração de arquitetos, né? Então essa alteração do imóvel, de você ter uma compatibilidade arquitetônica com o uso do fotovoltaico, então são questões que a gente vai ter que trabalhar aí no futuro, não são do mercado fotovoltaico, mas são questões que têm impacto para o mercado fotovoltaico. Tranquilo? Eu acho que esse foi o último tópico, né? Marcos, só queria uma permissão de vocês, rapidinho, deixar mais claro aí a questão do burocracia por parte da concessionária que você havia falado. De repente o pessoal não estava na aula, então não entendeu. Aí, deixar claro aí para a galera hoje, o exemplo que o Marcos se referia é que lá no Instituto, na sede, no Projeto Grael, né, finalizou a instalação dos painéis solares e do relógio bidirecional. E aí depois tem o processo de ANEEL e verificar e credenciar e tudo mais, a fazer a vistoria, beleza. Aí é um tempinho, não é rápido assim. Aí tá, beleza, tá tudo certinho, ok, vamos lá. Tá funcionando agora, você está gerando energia e você está conectado na rede. Aí vem a conta de luz próxima e tu não consegue ver nada do que tu gerou, nada, não acompanha nada. Vem aquela mesma conta de luz. Famosa assim, nada mudou, né? Nada mudou, vem aquela mesma nada conta mudou? de luz sempre, e aí a gente, tá, mas e aí? Ué, quero saber mais informações, né? Então aí que a gente fica sabendo da famosa GD, geração distribuída, e que você tem que solicitar na Enel que venha essa fatura mais discriminada, assim, da sua geração fotovoltaica, entendeu? Que não é uma coisa que vem automático. Às vezes vem, mas não é sempre, não é sempre. Eu lembro que de ter o ok para a instalação das placas lá no Instituto Rumo Náutico, até a conta chegar já com os créditos, 8 meses, mais ou menos?
Por aí, por aí. A conta chegou com os créditos, foi o mês passado. Então, assim, a gente fala assim, o Milton fala um tempo, demorou um tempo, né? Então, vamos botar um número nesse tempo. Vamos quantificar o tempo, Vamos quantificar esse tempo. Então, assim, de uma decisão de falar, ok, vai ser instalado os painéis fotovoltaicos do Instituto Rumo Náutico, até, ok, estou vendo o efeito econômico-financeiro na minha conta, foi uma janela de 8 meses, gente. Dá para diminuir? Dá para diminuir, tranquilo. Quanto mais conhecimento você tem do mercado, e aí exatamente entra no último item, que é o pós-venda, né? Quanto mais você se antecipa ao que pode vir, quanto mais você tem conhecimento e pode antecipar as demandas, melhor você vai poder gerir. Mas esse é um aspecto que, de novo, 8 meses para ter impacto na tua conta de energia elétrica. Dá para desanimar 8 meses, né, Milton? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que assim, um fator importante aí é quanto mais a aceitação da concessionária de energia elétrica tiver quanto ao sistema fotovoltaico entrando no mercado. Uhum. Quanto mais cedo eles aceitarem que isso é uma realidade e aí facilitarem a coisa, melhor. E tem muita norma ainda e taxas, enfim, que ainda não estão ajustadas totalmente. E aí acaba criando muito conflito entre o consumidor e a concessionária. E até realmente isso tudo ser ajustado, até as pessoas criarem um conhecimento adequado, então até todo mundo conhecer as normas serem ajustadas, vai ainda ter uma leve dificuldade. Só fazendo um parênteses aqui, eu lembro quando eu vi um artigo na Alemanha, foi justamente a questão do impacto da inserção de fotovoltaico na rede de distribuição, então rede de média tensão. A conclusão do artigo foi a mais engraçada, que é quanto mais favorável é a instalação fotovoltaica, pior ela é para a rede. Porque a melhor situação era você no último poste, você tem a geração fotovoltaica. Ou seja, você não vai ter que injetar nenhuma energia daqui até chegar no último. Por quê? Porque o último está produzindo, então você vai alimentar dos dois lados e você vai ter menos perdas. Isso a concessionária gostou. 2, 3% a menos de energia porque eu vou ter menos perda. Mas por que você está injetando do lado de cá e o teu fio aqui é fininho? Porque você só tinha que alimentar um cara. E aqui o fio é grossão, porque você tinha que alimentar todo mundo até chegar nele. Aí, do mesmo jeito que ela ficou muito feliz que ela vai ter que injetar menos energia, ela ficou chateada. Porque o fio que era fininho lá no final, agora ela vai ter que trocar o fio. E de novo, gente, no prós e contras. Então, assim, ela ficou feliz? Ela ficou feliz. Ela ficou chateada? Ficou chateada. Né? Só que departamentos diferentes dentro da empresa ficaram chateados e felizes. 3% a menos de gasto. Quer dizer, 3% a mais de lucro. Opa, sou super a favor de fotovoltaico, né? E departamento de que cuida de gestão de poste, que agora é receber essa coisa aqui para aumentar fio em poste. Não dá certo, não. Então, assim, são coisas, como a Lorena falou, conforme o mercado for desenvolvendo, a gente vai conseguir equacionar e buscar uma solução que atenda a todo mundo, né? Uhum. Gente, vocês têm algumas últimas considerações para fazer, algumas últimas perguntas? Lembrando que essa aqui a gente considera como apresentação do tema. Pra vocês levarem para casa, pensarem, refletirem, e na semana que vem a gente está pronto aí para receber todas as dúvidas de vocês, e aí vocês podem preparar aquelas perguntas cabulosas? Capciosas. Não, capciosa não, prefiro cabulosa. Não, cabulosa sim, capciosa não, mas pode ser das duas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, preparem suas perguntas, semana que vem estamos de volta.